Graça e paz, queridos irmãos, espero que na graça do Senhor todos estejam muito bem. Venho trazer um estudo aqui, é um estudo um pouco longo, porém um estudo muito importante. Talvez um ou outro vá dizer que isso não tem relevância na nossa salvação, porém o inimigo está aí a todo tempo, desde os inícios dos tempos, ele está aí enganando o homem, tá? O homem que é feito à imagem e semelhança de Yahvé, de Deus. E como falar dessa grande tribulação? Uma pergunta que muitas pessoas têm feito. O arrebatamento, onde Cristo vem buscar os santos. O arrebatamento ele se dá antes, durante ou depois da grande tribulação. Mas eu venho dizer que o arrebatamento e a volta de Jesus são um ato único depois da tribulação. Mas da onde surgiu essa história de que Jesus volta antes da tribulação? Para isso nós temos que buscar na história onde uma mulher chamada Margaret MacDonald, que era do movimento pentecostal da época, lá para o ano de 1830, 1840, ela e John Nelson Darby, eles se basearam numa declaração carismática de Edward Irving, né? Então, o arrebatamento, na verdade, antes da tribulação, foi John Nelson Darby quem começou a pregar sobre isso, que trouxe isso. Darby, ele havia sido enviado para poder verificar ações do Espírito Santo que estava tendo a igreja onde Margaret MacDonald ali congregava. E ali nesse mesmo lugar ele havia considerado que as visões de Margaret MacDonald, as ações que ali estavam acontecendo, né, do falar em línguas, profecias, que pelo que ele tinha visto na Bíblia não era ações do Espírito Santo, mas sim eram ações demoníacas, tá? Então ele tinha já feito isso. Porém, baseado nessa visão que Margaret MacDonald teve dos fins dos tempos, Margaret MacDonald, ela escreveu sim sobre uma visão, mas que dá a entender que é uma visão pós-tribulação. Jesus viria buscar a igreja pós-tribulação. Mas esse John Nelson Darby, ele começou a pregar sobre essa visão, mas dizendo que seria antes da tribulação. E aí que está o erro, meus irmãos. Muitas vezes nós acreditamos em qualquer coisa que nos falem, mas antes devemos provar o Espírito se provém do Senhor realmente. Assim como o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos diz que devemos provar os Espíritos para ver se ele provém de Deus. Assim como eu estou falando com vocês aqui, também não quero que vocês acreditem no que eu falo. Eu quero que vocês vá até a Bíblia e pesquisem, atiçem, que isso aguce a sua vontade de buscar mais de Deus, buscar a verdade, porque nós temos sido muito enganados, ou por pregadores que conhecem a verdade e enganam porque quer, ou pregadores que realmente acreditam numa mentira e quando você fala essa mentira mais de 21 vezes, ela acaba se tornando verdade para essas pessoas. Mas não é a verdade está somente na Bíblia. John Darby, ele havia escrito suas visões sobre o arrebatamento pré-tribulacional em 1827. Só que Margaret MacDonald, ela havia escrito visão que ela tinha tido, né? Somente em 1830 que foi divulgado. Mas analisando os eventos de Margaret
que parecem apresentar um cenário pós-tribulacionista. Tem uma versão que foi publicada em 1861 que carecia elas de duas passagens muito importantes, ao qual foi retirado, e que apresenta a visão pós-tribulacionista. Vou ler ela para você. Diz assim: este é o julgamento de fogo, que é para nos provar. Será para a purificação e purificação dos membros reais do corpo de Cristo. E a prova da igreja vem do anticristo. E por sermos cheios do Espírito Santo, que seremos guardados. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que nós seremos guardados, é que não estaremos aqui na tribulação. Mas aí está enganado. O guardar é livrar o povo e não arrebatar. Então, como eu disse, o arrebatamento e a volta de Jesus, ela acontece num ato só, tá? Depois da grande tribulação. Isso está lá em Apocalipse 13, tá? Nós estamos na 70ª semana de Daniel, já é as 70 semanas de Daniel. E aí muitas pessoas falam, mas que diferença se faz se formos arrebatados antes ou depois? Meu irmão, faz uma diferença enorme na sua vida. Sabe por quê? Suponhamos que nós acreditamos no pré-tribulacionismo, seremos arrebatados antes da grande tribulação. Ou seja, não veremos o manifestar do anticristo, não seremos chipados com a marca da besta. Mas aí se torna muito fácil. Mas o servo de Deus nunca teve facilidade aqui na terra. Jesus mandou escrever o Apocalipse para preparar o servo de Deus. Acreditamos que vamos ser arrebatados antes da tribulação. Beleza, vamos arrebatados. Mas, se nós acreditarmos, ou seja, se eu for arrebatado antes da tribulação, eu não preciso me preparar. É só eu louvar no meu cantinho, não me preparar para o que vai vir ainda. Não me preparar para uma marca da besta. Não me preparar para o que o sistema está implantando no mundo, né? Então, agora, se a gente acreditar no que a gente vai após a grande tribulação, nós temos o tempo de nos preparar, porque Jesus avisou que quando vedes o abominável da desolação assentar no templo de Deus, esse templo que muitas pessoas acham que é o templo que Israel, que é o que vai ser construído em Israel, mas não é. O templo de Deus somos nós, templo que habita o Espírito Santo. E se algo mudar em nosso corpo, em nossa mente, em nosso DNA, é o abominável da desolação, que transformou o templo de Deus e Deus não vai poder habitar mais em nós. Entendeu? Pondo a marca da besta, colocando na mão, na testa, o Espírito Santo se afasta de nós, não vai habitar mais em nós, porque não temos mais o selo de Deus. Entenderam? Então é muito importante, esse negócio de pré-tribulação é um engano gigantesco. Está levando muitos e muitas pessoas ao inferno, tá? Então, a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Jesus volta e arrebata a igreja. Lá em Mateus, capítulo 24, depois se você quiser estudar Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 14, depois você pode estudar Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10 e Daniel capítulo 11 e 12. Pode estudar todos esses capítulos aí que você vai entender um pouco, tá? Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus diz assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir vários cristos e falsos profetas,
e falarão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível for enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito, porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Pois o que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, aqui no 29 diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então não existe duas vindas de Jesus. A primeira vinda ele veio em carne. A segunda vinda é essa vinda que ele vinha após a grande tribulação e arrebata os santos, os seus escolhidos. Amém? Então não existe. Esse é um dos fatos que vai acontecer após a grande tribulação. Não existe de maneira nenhuma o arrebatamento secreto. Você que acredita nisso, tem que parar de acreditar agora e começar a ler as Escrituras. Pensar as coisas por você mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo, para te dar um entendimento. A pré-tribulacionismo não existe base bíblica. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 13. Vamos ver certinho. O capítulo inteiro. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como boca de um leão. E o dragão, Satanás, lhe deu poder e o seu trono e grande autoridade. Essa besta que surge do mar é o anticristo, tá? E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão, que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Então, aqui nós podemos observar que a besta, né, que é o anticristo, ele será irresistível. Irresistível. E foi dada a ela a boca falando grandes coisas e blasfêmias. E o poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmia. 42 meses é 3 anos e meio, tá? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Então, a besta não pode guerrear contra Deus, nem contra o céu, aqueles que já estão em Cristo, mas ela pode guerrear contra os que estão aqui na terra, nós que somos os eleitos de Deus, os santos, os escolhidos de Cristo. Ela pode guerrear, e aqui diz que ela foi dado poder e até para vencê-los. Quem são esses que estão aqui, que a besta vai vencer? Somos nós, a igreja que vai estar na grande tribulação. Jesus não iria dar essa mensagem, esse alerta para todos, se nós não estaríamos aqui. Não existe uma segunda vinda de Jesus. A próxima vinda de Jesus vai ser para arrebatar a igreja e acabar com tudo. E todos os que habitaram na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e ele falava como um dragão.
E ele exerce todo o poder da primeira besta. Antes dele, e fez a terra, e os que nela habitarem, adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Este é a segunda besta, é o falso profeta, tá? Que ele vai fazer que os não eleitos adorem a primeira besta que foi curada de morte, porque ela vai ser irresistível. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizeram uma imagem para a besta, que tinha sido ferido pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tantos pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Deixa aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então, queridos, no capítulo 13 de Apocalipse, nós podemos observar que sobre a grande tribulação é a manifestação do anticristo. A besta que sai do mar é o anticristo. E a besta que sai da terra é o falso profeta. Vai fazer uma imagem para o anticristo para todos adorarem essa imagem. Vai fazer um sistema, tá? E é através desse sistema que essa imagem vai conseguir matar as pessoas, tá? Por coisas que vão colocar dentro do lugar santo, tá? O que é o lugar santo? É o nosso corpo. As pessoas, talvez, eu não sei, mas as pessoas talvez não vão saber nem que tem alguma coisa no corpo delas, tá? E aí, isso eu entendi, agora eu sei que isso daí é a imagem da besta, não vou adorar. Você não vai adorar? Não vai se dobrar a besta? Então você está morto. Só que, porém, seu corpo já está destruído. Seu templo de Deus, que é o corpo, já está destruído. Tá bom? Então não dará mais tempo. E Satanás, que é o dragão, ele dá ao seu agente principal o poder principal para ser adorado, tá? O falso profeta faz adorar a imagem do anticristo. Então, cuidado com o sistema religioso. Qualquer um que seja, todo sistema, toda pessoa que não confessar que Jesus veio em carne, que viveu sem pecado, que foi crucificado, foi morto por meus pecados, mas ele ressuscitou, está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando só o dia para vir buscar a igreja, tá? Ele não deixou essa promessa, e ele virá, e está próximo. 2 Tessalonicenses 2,4 diz que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a poder se assentar no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja a ele. O anticristo vai se assentar no templo de Deus, que é o nosso corpo. Depois, se vocês pegarem Daniel, capítulo 2 de Daniel, você vai ver sobre a estátua de Nabucodonosor, que nos fins dos tempos, lá na perna da estátua, diz que o metal se misturará com o barro, só que o metal não se mistura com o barro. Naquela simbologia, o que é o barro? Somos nós somos feitos de barro, com a assinatura do Criador. Você pesquisar, e cientistas conseguiram achar a assinatura do Criador em nosso DNA, que tem o número 10, o número 5, o número 6 e o número 5, que se repete em certos momentos de ponte do DNA, ele se repete
E esse número 10, número 5, número 6 e número 5 significa YHWH, que é o nome do Criador. É a assinatura de Deus, assinatura de Yahvé no nosso DNA. Vocês acham? Satanás é muito esperto, é muito astuto. Vocês acham que ele vai fazer isso, vai se assentar no templo para que muitos saibam o que está acontecendo no templo físico? Não, isso é espiritual. Satanás está colocando algumas coisas para que nós não enxergamos a astúcia dele. Muitas pessoas vão estar perdidas e nem sabem disso. E outras já estão e também não sabem e acham que estão adorando o verdadeiro Deus. Por isso prestem atenção. No Apocalipse, versículo 8, capítulo 13, versículo 8, que diz: e todos os que habitam na terra adorarão a besta. Todos que habitam na terra adorarão. Quem vai adorar o anticristo? Todos. Exceto quem? Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui eu quero deixar um alerta para vocês, fazer um alerta, para vocês não ficar com medo, tá? Se você creu no Senhor Jesus verdadeiramente, seu nome está escrito no livro da vida. Pode ter certeza. Mas já também é certeza que você não vai se dobrar pelos governos, por modinhas, por coisas que todos estão fazendo, por um bem maior, só que estão se iludindo, meus irmãos. Infelizmente estão se iludindo, tá? Jesus, ele não vai perder ninguém para o diabo, ninguém que é escolhido para o diabo. Mas isso não significa que o anticristo ele não vai perseguir e não vai matar os santos. Longe disso. Em Apocalipse 13, 7, diz: foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. Todas as nações, todas as línguas, está falando todos, é todos, tá? E famílias, todas as famílias. O governo do anticristo vai ser universal. E aí quando pessoas falam sobre a nova ordem mundial, muitas pessoas falam, isso não existe. Mas cuidado porque isso existe. Cuidado, tudo tem que ser tramado para que uma coisa aconteça. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Nesse governo, o anticristo ele vai atacar os santos e vai perseguir também. Como falei sobre essa posição escatológica de arrebatamento antes da grande tribulação, que os santos não vai passar por esse momento, muitas pessoas acreditam nisso, mas não tem base bíblica. Os santos vai passar por esse momento de tribulação. Os santos vai passar. E isso está muito próximo. Mas aí você pode falar assim, mas se você está falando que a grande tribulação, Jesus volta após, então a gente já consegue saber a data da grande tribulação. Não, a gente não consegue data. A gente não consegue saber o dia exato. A gente consegue entender os tempos. Jesus nos deixou no capítulo 24, ele falou sobre as oliveiras. Quando a primavera, quando o inverno deixa e surge a primavera, os ramos começam a se brotar, você consegue saber que é primavera. Mas eu quero que você se atente nisso. Aqui não estou afirmando que Jesus vai voltar tal dia, tal hora. E quanto a isso, ninguém sabe, somente o Pai, nem os filhos, nem os anjos do céu sabem, mas somente o Pai sabe esse dia, essa hora. Nós estamos fazendo aqui um estudo de como será e não quando será, para que vocês entendam. Lá em Daniel, capítulo 7, 25, diz: e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo
e tempos e a divisão de tempo. Ou seja, ele fará isso durante 3 anos e meio, tá? Tempo, tempos e meio tempos. Então, é isso que acontecerá, irmãos. Temos que ficar espertos com tudo isso. Paulo diz também na Bíblia que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. João também declara que ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome, ainda este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Ele está perseguindo a Deus e perseguindo os santos de Deus. Apocalipse 13:6 diz que ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então ele fala mal, ele vai falar mal, ele vai insultar os santos e tudo que se chama Deus. E os da terra, as pessoas que estiverem aqui, ele vai lutar e vai vencer. Ele vai vencer, porque assim tem que ser. E aí que tá os mártires. Ele vai lutar, vai falar, ou você nega ou morre. Você está preparado para isso? Você está preparado para não negar Jesus? Eu sei que muitos pastores e pregadores dizem, você nega Jesus quando você faz tal coisa errada. Sim, você também nega, mas na grande tribulação, meus irmãos, que está muito próximo, o negar a Jesus aqui é você dar valor mais à sua vida. É você dar valor mais à vida de seus filhos, de sua esposa, de seus pais, de seus irmãos, do que a Jesus. É você viver. Aí você consegue entender o que Jesus disse com aquele que teme perder a sua vida. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. É isso que Jesus quis dizer. E nós precisamos entender tudo isso, meus queridos irmãos. Então ele vai chegar e vai dizer, ou você nega Jesus ou eu te mato, ou nós te mataremos. Ou você adora a besta, ou você adora a imagem da besta, ou você adora o dinheiro, ou vamos matar você, ou vamos matar seu filho, sua esposa, seu marido, seja lá quem for. E aí, você vai negar? Num filme é legal, né? A gente assistir um filminho e ver pessoas não negando a Cristo e morrendo. Mas e aí, quando chegar esse dia? Você tem coragem de não negar a Cristo? Mas eu tenho uma palavra de esperança. Apesar de tudo, irmãos, não sei para onde você vai. A palavra de Deus diz que quando vides o abominável da desolação, que quem estiver na Judéia fuja para os montes. Nós estamos vendo uma coisa, eu não vou citar aqui, mas nós estamos vendo uma coisa horrível que está acontecendo. Horrível. A mídia não mostra, a mídia não divulga. Porém, nós vemos muitos sites confiáveis governamentais mostrando o erro em alguma coisa que está acontecendo no mundo todo. Chamam de pandemia, né? Uma coisa que foi criada por Satanás, por mãos de homens, mas homens que são usados por Satanás para embutir o medo nas pessoas. E através do medo convenceram as pessoas bem sutilmente, né? Bem sutilmente, assim como a serpente convenceu Eva e Adão a comer do fruto, bem sutilmente eles vão jogando. Mas prestem atenção.
Nós não sabemos o que temos nesse elixir de cura. Satanás, ele sempre tem uma cura falsa para mostrar para nós. Por isso muitos crentes estão caindo. Então, prestem muita atenção. Porque aos escolhidos de Deus, Deus nos capacitará para enfrentar a grande tribulação. Ah, mas eu não sei se eu vou negar Jesus ou não. Não. Todo aquele que se diz do Senhor, que é escolhido e servo de Deus, realmente que não é um crente nominal somente, né? É um adorador de verdade de Deus, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Esses não titubearão em momento algum. Antes do inimigo falar, eu vou te matar, se não negar, pode me matar. Pode me matar, porque eu não vou negar Cristo. Me mate, estou aqui, vou para minha casa, mas vou em paz. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Agora, esses crentes que são nominais, eles não vão aguentar. Os crentes nominais não vão aguentar ao ver seu filho ser morto, ao ver sua mãe ser morta, porque você não está adorando a besta, ou então não está, algum parente seu não está adorando, eles não vão aguentar, eles vão negar. Por ameaça de morte, outros vão negar por causa de dinheiro, e outros vão negar porque ama as coisas desse mundo. São essas três coisas. Jesus diz que aquele que ama qualquer coisa ou pessoa mais do que a mim, não será digno de mim. Por isso, meus queridos irmãos, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos dos seus caminhos maus. Comece a buscar entendimento na palavra de Deus. Crê no Evangelho. Porque se o Filho libertar você, verdadeiramente sereis livres. E não acredite em tudo que a mídia fala para você. Não acredite em tudo que todo mundo está fazendo, que você tem que fazer. Crê somente em Deus e em Jesus Cristo. Porque Ele tem o poder para salvar. E eu acredito que em breve o veremos com poder e grande glória. Você, irmão, que sabe de tudo isso, mas que prega o contrário disso, se arrependa. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque a tribulação será grande. A tribulação será gigantesca. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E vamos juntos, porque logo estaremos junto com Ele. Veremos face a face o nosso Senhor. Deus abençoe.